Século XVIII, Inglaterra. Se inicia a Revolução Industrial. E com essa revolução começa uma nova era de produção, saindo agora dos trabalhos artesanais, dos trabalhos do campo, para trabalho em grandes galpões, em polos industriais com grandes máquinas, em grandes processos. Desde então, com essa nova linha de produção, a demanda por máquinas mais eficientes, mais precisas, mais produtivas era maior, porque devido a essa grande mudança, a geração de riqueza foi crescendo de forma global e, por consequência, isso trouxe também um aumento do consumo. Tendo isso em vista, grandes empresas do ramo alimentício, vestuário, química, petrolífica e outras tiveram que se atualizar aos novos moldes de produção para atender a nova demanda do mercado. E uma empresa em especial do ramo automobilístico trouxe uma invenção que mudou o jeito de produzir das empresas. Essa invenção é o CLP. Fala Extremers, beleza? Rodrigo Santana, aqui do canal Extreme Automation. Seja bem-vindo ao vídeo A História do CLP. Venho trazer um pouco aqui da história desse hardware que nós estudamos aqui, programamos juntos, enfim, contar um pouco da história dele. E antes de continuar aí com o vídeo, peço a vocês que se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo, deixem comentários aqui se gostaram, se querem mais vídeos assim, sugestões, críticas, ok? Isso me ajuda o canal a crescer e, por consequência, a gente ganha aí cada vez mais vídeos melhores, mais informativos, ok? Então, sem demais, bora pro vídeo. Antes de iniciar a história do CLP, vamos fazer uma viagem no tempo. Antes do CLP, para produzir quadros que atendessem à demanda lógica do processo que existia, tínhamos aí os relés e temporizadores trabalhando em conjunto em grandes quadros, praticamente do tamanho de armários, ligados em série e em paralelo, para produzir aí a lógica que o sistema de produção precisava. Esses relés eram os relés eletromecânicos, ou seja, dependiam de uma energia elétrica para poder ligar ou desligar a sua saída. Com essa lógica binária, vamos dizer assim, em conjunto com os temporizadores, tínhamos aí a programação de cada etapa do processo funcionando no seu devido tempo. Esse tipo de produção de quadro envolvia muito trabalho de engenheiros, eletricistas, mecânico, enfim, de toda a equipe da manutenção da indústria para a produção da lógica, a produção do quadro, o seu ligamento, fechamento, comissionamento. E no final do produto, ele até atendia a demanda,
porém, como já dito, demandava muitas horas de trabalho e ficava praticamente inflexível para mudanças, porque cada fio, cada temporizador, cada relé foi encaixado no circuito elétrico de forma a atender aquele processo. Então, depois de produzir o quadro, praticamente não tínhamos como hoje quadros que vão se adaptando ao processo, e sim processos que se adaptavam ao quadro que tinha-se, pois era muito custoso, muito trabalhoso fazer modificações e até manutenções nesse tipo de quadro. Bom, em 1968, a GM teve aí a visão de que isso precisava mudar. Por conta da sua demanda de produzir muitas peças diferentes no mesmo momento, ela lançou o desafio para as grandes empresas de TI que já estavam aí já bem encaminhadas com o CI, o circuito integrado, que era a junção de, por exemplo, vários relés e temporizadores dentro de uma cápsula compacta que era programável. Então a ideia era fazer o grande quadro elétrico com vários relés caber também dentro de um computador, de forma em que fosse mais fácil programar e mais fácil aplicá-lo dentro da indústria. Richard Moller, junto com os engenheiros da Bedford Association, lançaram-se nesse desafio e, em 1969, com a empresa Modicon norte-americana, que hoje é a Schneider Electric, foi lançado na indústria o primeiro CLP. Mas o que é o CLP afinal? Bom, esse dispositivo que você está me assistindo, provavelmente um computador, um celular, um iPad, enfim, ele é um computador. Os computadores que conhecemos, eles têm uma programação por trás e uma interface em que a gente toca em ícones, botões e navegamos dentro dele e damos a ordem e ele retorna aquilo que a gente pediu. Geralmente, se tudo estiver funcionando bem, geralmente é isso que acontece. E o CLP é a mesma história, mas ele é um computador voltado para a indústria. Ele tem aí funções que praticamente do celular e do seu computador talvez não tenha, que é ler sinais elétricos, ler sinais analógicos, digitais, temperatura, pressão, enfim. E pegar todas essas informações junto com uma lógica que está ali dentro dele programada e realizar comandos como acionar o pistão, ligar o motor, enfim. Então, basicamente, o CLP é uma CPU, é um computador para processos industriais. Então, basicamente, depois da implementação do CLP, o conceito dessa nova CPU foi pensado e foi aí padronizado. E hoje podemos dizer que pode ser considerado um CLP a CPU ou controlador que tem as seguintes características: facilidade de programação, diferente dos quadros a relés, que tínhamos um grande trabalho para poder tirar relés, colocar temporizadores ou mais relés, mudar o circuito elétrico. Podemos agora facilmente entrar numa CPU, entrar no programa, adicionar ou retirar lógicas dele e colocá-lo para produzir ou dar comandos no nosso processo. 2. Facilidade de manutenção.
Os primeiros CLPs ainda não eram muito grandes, gigantescos, mas bem menores que os quadros a relés. E por ser menor, por ser mais compacto e mais dedicado, vamos dizer assim, a manutenção foi muito mais fácil, foi bem mais fácil de fazer do que nos quadros a relés. Alta confiabilidade. Bom, devido aos processos industriais agora estar envolvido dentro da lógica, dentro do CLP, eles precisavam que essa CPU fosse confiável, ela não parasse no meio do processo, não gerasse transtornos, não perdesse o foco da programação, produzisse peças diferentes do que foi programado, enfim, seguisse fielmente aquilo que foi proposto para ela. Então esse é um quesito que também foi colocado, implementado dentro dessa CPU. Dimensões menores que os painéis a relés. Bom, claro que tendo um dispositivo que era equivalente a pelo menos aí, vamos dizer, 200, 300 relés e temporizadores, faria com que o quadro ficasse menor, com certeza. E isso, por consequência, fazia reduzir custos com alocação de espaço e também de mão de obra. Preço competitivo. Dependendo da lógica do processo e de tudo que estava envolvido dentro do processo industrial, era cabível ou não era cabível ter um CLP comandando devido ao preço versus lucro, né? Como os processos industriais estavam grandes, estavam complexos, na maioria das vezes era melhor ter um CLP do que um quadro gigantesco a relé, devido a todas as qualidades que já foram colocadas aqui, ok? Expansão de módulos. Esse item entra diretamente na parte em fazer com que o quadro elétrico se adapte ao processo, expandindo com um único CLP as suas entradas, o seu meio de comunicação, enfim, com a planta, do que fazer com que a planta se adapte ao quadro elétrico, como era antes do CLP, devido ao grande trabalho que tinha-se para tirar e colocar componentes. E o último item era a capacidade de alocação do programa, que era no mínimo 4.000 palavras ou 4 KB de memória. Isso para a época já era um grande espaço, né? Mas hoje, como sabemos, é pouco, e temos aí dispositivos já na indústria que superam e bastante esse nível mínimo de memória exigido, ok? Bom, as linguagens de programação que podemos encontrar dentro do CLP como norma padrão, de acordo com a ESC 61131.3, são aí as 5 principais, sendo elas ST, o texto estruturado, do inglês Structured Text, e a IL, Instruction List, que é parecido com a linguagem Assembly, mais próxima da linguagem da máquina, linguagem considerada baixo nível. Ambas as linguagens são textuais, ou seja, são mais aí parecidas com o que o pessoal de TI é habituado. E para implementar, também integrar novos participantes, vamos dizer assim, para programar o CLP, tínhamos aí uma linguagem chamada Ladder, que é praticamente um diagrama elétrico deitado, que é o que os engenheiros, eletricistas, pessoas mais chão de fábricas que estavam ali envolvidas mais no processo eram habituadas a trabalhar. Temos também o FDB, que é o Function Block, ou diagrama de bloco de função, e CFC,
que é a sequential, flowchart, que é o diagrama de fluxo ou Graph7, a linguagem usada aí para programar geralmente braços robóticos na indústria, ok? Enfim, hoje o CLP é vendido por vários fabricantes como Siemens, Rockwell, Mitsubishi, Altus, Vago, ABB, WEG, Schneider e entre tantos outros aí, que vem melhorando esse hardware e implementando aí também funções da nova indústria que temos, que é a 4.0, a nova revolução que estamos vivendo hoje, no século 21, em que os CLPs deixaram de trabalhar em modo standalone, ou seja, apenas no local onde está trabalhando, está controlando, e se integrando com vários computadores, vários outros CLPs espalhados pela fábrica, pela sua região, pelo bairro, pela cidade, estado, pelo mundo. Bom, essa foi a história do CLP. Espero que tenham curtido esse vídeo. Se gostaram, por favor, deixe o like. Se chegou aqui até o final, comenta. Deixem críticas, sugestões, opiniões para o próximo vídeo, ok? E é isso. Espero que tenham gostado. Esse é o canal Extreme Automation. Desejo a vocês aí um bom estudo e uma boa programação. Até o próximo vídeo. Valeu!